primeiramente agradecer por ter me recebido aqui na Associação dos Ex-Deputados Estaduais do Ceará. É uma alegria, né, um estudante da Unifor vir até aqui se interessar pela história do senhor com o movimento estudantil. Quem é Manuel Aguiar de Arruda hoje? Hoje, com 85 anos, eu sou um ex-muita coisa. Um ex-líder estudantil secundarista, ex-líder universitário, ex-político municipal, ex-político estadual e político nacional também, porque eu fui tanto vereador em 64, cassado pelo golpe militar, porque era contra a ditadura, e preso em 64 no 23BC, preso em 70 no 10º GO, posto para fora da Secretaria da Fazenda do Estado, viu? E de lá para cá, então, além de ter sido vereador, cassado, eu passei 14 anos sem poder ser candidato, mas voltei e ainda fui deputado federal e deputado estadual. E hoje sou um lutador, mas fora de mandatos, porque a minha base eleitoral era Fortaleza, né? E depois a política mudou um pouco, ficou um pouco dispendiosa, e eu, quando era eleito pelo povo. O povo é que me levava às urnas, me levava à eleição, e como tal eu procurava representar o povo com a maior dignidade. Como se comportava a sociedade na época que o senhor era estudante universitário? Quais foram os grandes acontecimentos daquele tempo e destes, quais influenciaram a vida na universidade? Olha, os acontecimentos em grande escala políticos, houve a renúncia de Jânio, viu? Aí houve a tentativa de golpe, viu? E nisso a UEE se lançou à luta para preservar o processo democrático e se lançou à luta também para, se preciso, organizar os estudantes secundaristas universitários para lutar. Nós, naquela época que o 2º Exército aderiu ao Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, que ele lançou a luta pelo processo democrático, né? E conseguiu o apoio do 3º Exército, viu? 3º Exército, naquela época, era o exército mais forte de todos os outros exércitos, e subiu para o Paraná, e enquanto isso o Cruel, que era o mandante do 2º Exército, desceu para o Paraná e ficaram os dois exércitos frente a frente, esperando só uma ordem para se enfrentarem. Então, a UEE, nessa época, teve uma influência grande, porque nós conseguimos movimentar os estudantes secundaristas, conseguimos movimentar os universitários para entrar, se possível, na luta. Nós chegamos a organizar estudantes que tinham sido
até sargento do exército, e saíram, e estudantes também do CPUR, viu? Conseguimos organizar, e houve um coronel, que se não me engano era Coronel Alencar, que ia dar instrução a esse pessoal, né? Para exatamente nós entrarmos na luta também. E aqui houve muitas passeatas, muita movimentação, viu? E às vezes a gente se encontrava nas passeatas com insetos, mas passava um pelo outro, viu? E não havia maiores consequências. Mas uma vez nós encontramos com a patrulha da Polícia Militar, e a polícia não tinha um nível educacional à altura, e então nós tentamos negociar, viu? E nós continuamos na nossa passeata, mas tinha alguém que lançava pedra neles, e quando lançava a pedra, aí então eles colocavam baioneta calada, sabe o que é baioneta calada? Depois procure saber. Calada nos peitos, o sargento colocava metralhadora, viu? Mas nós continuávamos assim negociando. Depois soubemos que essa pessoa que lançava pedra, lançava e se escondia debaixo de um carro. Era com o propósito de fazer vítima, né? Mas ainda bem que não houve vítima, né? Então, quando houve a tentativa do parlamentarismo, que conseguiram um falso parlamentarismo, que admitiram a posse do Jango, né? E então o Jango assumiu, mas dentro de um parlamentarismo. E o primeiro-ministro indicado foi o Tancredo Neves, viu? Mas depois ficou, o Jango nunca se formou, o João Goulart, e tentou depois recuperar as suas forças presidenciais. Houve um plebiscito, e até as forças reacionárias concordaram com o plebiscito, porque aí ficaria mais fácil derrubar o Jango, e a força aí então entraram apoiando também o plebiscito para o retorno ao presidencialismo, né? Com isso ficava mais fácil, como realmente aconteceu. E aqui a presença dos universitários na sociedade era muito forte. Quando nós organizamos a resistência, né? Os estudantes era a única força que resistiu, porque os operários tinham receio, não tinham condições. E um dia o Américo Barreira, essa grande figura, foi nos visitar, que aí recebia visita lá de muitas comissões de trabalhadores, comissões que iam emprestar solidariedade. Aí ele sugeriu a gente organizar uma espécie de governo. Tinha um gabinete, o presidente, tinha a oficial de gabinete, que por sinal era a Rita Cipaí, está no momento, há muito tempo está em São Paulo, a Rita Cipaí, era a oficial de gabinete. Então tinha que passar por ela para chegar até a mim. Era um sistema estabelecido para organizar e facilitar. Então, nós um dia, nós procuramos organizar uma passeata, e houve um apelo do reitor e dos diretores das faculdades para nós não sairmos, porque havia notícia que os militares não permitiriam e que iam atirar para matar, né? Mas nós não podíamos ceder, tivemos que sair, fomos chamados até a reitoria
E de lá não atendemos o pedido, e foi eu antigo deputado Barros Pinho, que era companheiro de luta, porque foi meu sucessor na presidência da UER, e então, quando voltamos, aí demos partida à passeata, né? Mas aí surgiu soldado de todo jeito, soldado da aeronáutica de um lado, soldado do exército de outro lado. Nós soubemos que tinha soldado da marinha, até a faculdade de Direito, tinha polícia, né? Isso era em 64? Foi na posse do Jango, na tentativa da posse do Jango, que não queria permitir, vamos lá, né? Então, nós fomos impedidos, mas à força. Nós não íamos deixar de fazer a passeata por temer e por ordem das Forças Armadas, né? Nós deixamos de fazer porque fomos impedidos. Para você ter uma ideia, a gente fazia toda essa passeata, todo esse movimento, e a sociedade dava apoio. Chegamos a instalar até 2 rádios clandestinas, viu? Uma saiu logo do ar, mas a outra a gente saía de 2 em 2 horas do local, porque tinha até avião no ar procurando localizar a rádio clandestina, que o povo ouvia no abrigo, ouvia também nos celulares, né? Então, nós não chegaram a nos pegar, porque a gente se deslocava de 2 em 2 horas, né? Para você ter uma ideia da força dos estudantes universitários e dos estudantes secundaristas na época, a sociedade não saía às ruas, quer dizer, na hora dessa, mas emprestava solidariedade. Os trabalhadores não se organizavam para participar da passeata, mas emprestavam solidariedade. Então, quando houve o parlamentarismo, aí não, aí nós paramos a luta, mas o prestígio da OEE, não só nesse movimento, em outros movimentos, era muito grande na sociedade. A passeata dos bichos, era uma realização da UEE na época? Não. A UEE, inclusive, era contra o trote, era contra a passeata dos bichos, né? Que achavam que ali era uma humilhação para os estudantes universitários. Os calouros, né? Os novatos. O calouro. Como se deu o seu envolvimento com o movimento estudantil? Como que o senhor se envolveu, como que o senhor conheceu e acabou virando presidente da UEE? Olha, desde o ginásio que nós participávamos de movimentos estudantis, nós criamos lá no liceu, a gente estudava à noite, criamos um grêmio, uma sociedade com o nome Sociedade Cívico-Cultural Clóvis Vilapa, viu? E todo domingo a gente ia à reunião. Depois, quando nós chegamos no 2º grau científico, aí então organizamos uma chapa, viu? Com a presença de João Francisco de Vasconcelos Nogueira, que tinha sido presidente do Grêmio do 7 de setembro, aqui experiência e participação. Nós organizamos uma chapa. Nessa época, o grupo mais dirigente fazia o 1º ano científico e o João Francisco fazia o 2º ano. Nós apresentamos o João Francisco como candidato a presidente, viu? E outros companheiros, eu da secretaria, o Amadeu Vasconcelos na primeira vice, e distribuímos os cargos, né? E lutamos e vencemos a eleição. Na segunda, havia um compromisso do João Francisco, na eleição seguinte, me apoiar para presidente. Mas
a oposição, viu? Estimulou para ele ser candidato novamente. Aí a diretoria se dividiu, uma parte o apoiou para a reeleição e outra parte ficou comigo na luta para ser presidente do CLEC. Era Centro Eclesial de Educação e Cultura. Aí nós fomos para a luta, foi uma luta muito grande, porque ele era o presidente anterior e era um grande orador, mas nós conseguimos vencer com a maioria de mais de 100 votos, né? E vencemos e fizemos uma administração dentro dos parâmetros normais. Nunca tinha havido, a partir da ditadura, nunca tinha havido uma festa dançante lá no liceu, e nós promovemos uma festa dançante, viu? E organizamos, houve ordem, muita ordem, por sinal, quando tinha um estudante, apertando demais a sua parceira, nós mandávamos uma pessoa alertá-lo para não fazer aquilo, né, para se comportar, ou se comportava ou saía da festa, né, para você ter uma ideia, né. E também nós dávamos um apoio muito grande ao Centro Estadual Cearense em toda a sua movimentação, viu? E que o Centro Estadual Cearense já estava mais ou menos presente nas lutas sociais, viu? Nas lutas estudantis, secundaristas, porque o Centro Estadual Cearense era composto de estudantes de todos os níveis, né? Era desde do ginásio, primário, científico, universitário, era de todos os níveis. Era uma entidade muito forte, né? Então nós já emprestávamos solidariedade, fazíamos a nossa movimentação, passeata também, e sempre dando apoio ao Centro Estadual Cearense. Terminada a gestão, aí nós fomos para a diretoria do Centro Estadual Cearense, né? Fomos tesoureiro-geral do centro, depois fomos vice-presidente do Centro Estadual Cearense, chegamos até assumir a presidência, né, do Centro Estadual Cearense, e de lá já estava fazendo Direito, e lá na Faculdade de Direito nós entramos num diretório no Centro Acadêmico Clóvis F. Lachmann como tesoureiro. Depois nós fomos candidatos a presidente, mas perdemos, né? Porque achávamos que o candidato da situação era meio fraco, mas ele venceu com o apoio da situação. E então fomos candidato à União Estadual do Estudante, viu? Aí já com apoio do Centro Acadêmico Clóvis Lachmann, com apoio de muitas faculdades, porque cada faculdade tinha direito a 2 representantes na eleição do centro da UEE, né? Já estou falando da UEE. Tinha direito a 2 representantes e direito a um suplente, né? Então o pessoal se reunia, havia o congresso da UEE, o pessoal se reunia no final do congresso para eleger a diretoria. Aí então nós vencemos, viu? Com a participação da maioria das faculdades, vencemos e tivemos esse desempenho que eu falei há pouco instante, né? Foi um desempenho mais político, mais de luta, viu? Em prol dos interesses dos estudantes. Obrigado, dona Maria Luísa, por nos receber. Meu nome é Guilherme Azevedo, sou estudante de jornalismo da Universidade de Fortaleza, e eu venho entrevistá-la para a nossa reportagem, que é o EE do Ceará, Recordar para Retomar. É uma reportagem de conclusão de curso da disciplina de jornalismo digital, do curso de jornalismo da Unifor, e daí eu venho entrevistá-la e agradeço por nos receber aqui na sede da Crítica Radical. É um prazer imenso poder ajudá-la. Obrigado.
Quem é Maria Luísa Menezes Fontinelli hoje? Bom, eu tenho mais de 70 anos já. No entanto, as pessoas querem que eu continue com a idade que eu tinha no passado. E quando eu completei 72 anos, eu disse que eles gostariam, eles e elas, que eu tivesse 27. Porque você ter um sonho e saber que ele pode realizar-se coletivamente e trazer uma perspectiva para a humanidade é algo que nos rejuvenesce. Portanto, ao fazer uma homenagem ao Belchior, eu disse exatamente isso, que ele queria que a gente rejuvenescesse. E eu tenho em não envelhecer para poder cumprir mais eficientemente um papel de ruptura com o capitalismo, que é a proposta do movimento ao qual eu pertenço, que é a crítica radical. Ok. Como se comportava a sociedade na época que a senhora era estudante universitária? Quais foram os grandes acontecimentos daquele tempo e destes, quais influenciaram a vida na universidade? Ao entrar na universidade, eu fui influenciada pela experiência que eu tive enquanto estudante do Liceu do Ceará. Tanto pela localização do liceu, na proximidade com o Pirambu, como também ser próximo à casa do Jadé de Carvalho, que era do Partido Comunista, e eu passei a conhecer pessoas do Partido Comunista como sendo pessoas normais, porque sendo de formação católica, havia uma força muito grande no sentido da gente ter essas pessoas como sendo pessoas irracionais ou, enfim, que não eram iguais a nós outros. Então, foi muito providencial. Eu ficava assim, encantada com a luta dos estudantes do liceu e o confronto deles com o Corpo de Bombeiros, os jatos d'água que vinham e eles pulavam aqui e terminavam levando adiante a proposta da conquista da meia passagem de ônibus. Então eu decidi entrar no liceu, quando até então eu estudei em colégio de freiras. No colégio último que eu estudei, que foi o Nossa Senhora de Lourdes, ali também pertinho, a minha atividade até então era voltada para as vocações sacerdotais, ou seja, conseguir coisas para os jovens que queriam fazer a sua vida religiosa. E logo a chegar no liceu houve uma virada, uma guinada muito grande, porque a ligação com a comunidade do Pirambu era muito grande e a pessoa que me orientava dentro do liceu era um assistente social que fazia um trabalho junto aos alunos, não é propriamente um trabalho, dava uma orientação no sentido dos alunos formarem grupos de estudo, formarem grupos de liderança e de atividades culturais. Então eu adentrei por aí e à época eu era de comunhão diária, eu me confessava sempre, ali as nossas comunhões eram na Igreja do Rosário, onde a gente tinha uma forte ligação com os alunos de outros colégios e também com os universitários, né? Só para você ter uma ideia, está registrado assim como um tempo muito importante da minha vida, nesta igreja, com o contato com o Frei Tito de Alencar, que não era freio, era estudante, mas eu tenho isso como registro importante. Bom, tudo me levou a buscar uma profissão que tivesse ligação com isso aí. E eu fiz o vestibular para serviço social. À época era uma escola isolada do campo, porque ela era dirigida por uma congregação de freiras e, portanto, a escola de serviço social era agregada à Universidade Federal
do Ceará. Ao chegar na universidade, eu vinha desse ímpeto do liceu, né, onde as coisas que eu guardei quando morava em Quixadá eram de três naturezas. Uma, eu queria ser uma pessoa que brilhasse nos estudos. Dois, eu queria ser rainha do maracatu, porque foi a coisa mais bonita que eu vi aqui. E a terceira questão é que no Liceu do Ceará eu queria estar na linha de frente. E como estive, não integrando a entidade estudantil, mas sendo base de apoio da chapa de oposição. E eu lembro até hoje da música em que nós somos da juventude liceal. O pleito já se aproxima, levemos o CLEC, que era a entidade, Centro Liceal, levemos o CLEC, a nova rotina, a chapa de oposição, votemos todos sem exceção, pois o liceu precisa de uma turma que tenha ação. Então, eu trouxe isso aí para a minha experiência no serviço social. Foi quando nós fomos nucleadas, a gente dizia assim, naquela época, nucleada pelos estudantes mais antigos, que nos levavam ou para os partidos, ou para, no caso, os estudantes católicos, a Ação Popular, que à época era dirigida por padres, e também as entidades estudantis. Então, de pronto, ao entrar na universidade, a gente já se vinculou à UNE através do CPC, o Centro Popular de Cultura. E através do CPC nós estávamos em todo canto e lugar. Regularmente nós fazíamos apresentação na Avenida da Universidade, onde tinha o céu, então era um espaço nosso, né, que era o clube de estudantes universitários, onde a gente tinha as diversas atividades, onde tinha também a alimentação e as festas, que eram ótimas também. Então, logo que nós entramos também no serviço social, um estudante da Universidade Federal do Ceará começou a desenvolver uma pesquisa através do Instituto de Pesquisa sobre o padrão de vida das populações sofridas. Então, nós fomos fazer também pesquisa no Pirambu. E eu botei na minha cabeça que estagiaria lá, quando fosse a época de fazer estágio. Mas, voltando para esse eixo do centro da cidade até a Avenida da Universidade, pulsava da participação estudantil. Nós tínhamos a agronomia, que era mais distante, mas era esse centro. Não é? Eu estou lembrando aqui assim das pessoas que compunham as entidades, né? Você tinha pessoas ligadas à Faculdade de Engenharia, à Economia, o serviço social eram as três mais fortes: Economia, Engenharia e Serviço Social. Aí você tinha pessoas da Agronomia, que era mais separado, e o pessoal da área de Medicina. Então, se você me pergunta, e os outros, eu não teria como localizar, porque eu estou visualizando aqui, inclusive, as pessoas que participaram nessa época. No primeiro momento, quando da nossa conversa, eu disse a você que não era, ou não tinha referência do DCE. E agora, quando eu comecei a visualizar aqui, o depois reitor Hélio Leite, ele foi presidente do DCE. E foi nessa época, portanto, éramos de formação católica, eu digo ele e eu, né? E, de certa forma, recebi a incumbência para
tirar o Agamenon da influência do Partido Comunista, que era esse estudante de economia que fez essa pesquisa, onde a maior participação era das estudantes de serviço social. À época, todas as estudantes eram mulheres, não tinha nenhuma. O Agamenon Tavares, que casou com a senhora, ele foi o responsável por essa pesquisa, não é? Isso. Então, nós fomos convidados. Eu lembro que o Eudoro Santana era do DCE, o Hélio Leite era do DCE, e não sei o Valton Miranda se era UE ou se era DCE. Valton Miranda, médico psiquiatra hoje. O Hélio Leite é o que foi reitor e o Eudoro Santana, que é o pai do governador. Né? Então, do setor masculino, além desses que eu estou citando, tinham várias outras pessoas. E nós compusemos a UE. Sendo que o destaque que eu tive lá, e eu não tive um destaque por ser eu, mas porque nós éramos muito coesos, ou coesas, as companheiras do serviço social, e a gente marcava, não é? Por exemplo, a passeata do Pirambu, nós tivemos na passeata. Hoje eu falei até para o Cid Carvalho, que é filho do Dr. Jato, que você estava atrás do livro Aldeota, para ver como ele falou da marcha do Pirambu na época. E foi assim, uma marcha que fez tremer a cidade, porque antes só quem se manifestavam eram os representantes da elite, né? E a marcha do Pirambu veio e ocupou o centro da cidade, e os estudantes estavam juntos. Então nós fizemos manifestação tanto no centro, onde era usual nós nos apresentarmos como Centro Popular de Cultura, que era o CPC da UNE, como também fizemos a manifestação na Faculdade de Direito. Eu estou esquecendo de falar que a Faculdade de Direito também era uma das nossas trincheiras. Eu não estou lembrando aqui de nenhuma pessoa especificamente, mas era também uma das nossas trincheiras. Você tinha a Faculdade de Direito, vizinho à Faculdade de Odontologia. Né? Então, essas duas aí, a gente tinha muito espaço. A passeata do Pirambu, a participação dos estudantes foi responsabilidade da UE, ela que se inseriu? Não, eu acredito que é responsabilidade do conjunto das entidades, né? Mas no nosso caso, por conta dessa formulação do PC, era uma entidade que tinha esse cunho operário estudantil camponês. Então, portanto, era expressivo o papel da UE nessa articulação. Depois eu vou, inclusive, mencionar outro fato, né? Mas eu digo assim, por exemplo, nós tínhamos o Pirambu como a referência maior, no entanto, não era só o Pirambu. O Mucuripe também tinha um peso, e eu creio que deveria ser também por conta da igreja. O centro tinha um peso por conta da igreja do Rosário. Diariamente os estudantes iam para a missa, católicos ou não católicos, porque era um momento de muita articulação. Então você tinha esses pontos, né? Assim, céu, era o clube, você tinha esse espaço aqui da Faculdade de Direito, que era outro espaço, e tinha o centro, Praça do Ferreiro, junto com a igrejinha do Rosário. E você tinha, permanentemente, você tinha o quê? Você tinha festas, você tinha manifestações, passeatas, você tinha teatro
tanto no centro como na Faculdade de Direito. E o CPC cumpria esse papel de sair nos cantos. A principal apresentação nossa era dos 99%, que era a música oficial da época, que dizia que dos que tinham acesso ao segundo grau, só 1% chegava à universidade. Então a gente cantava que o bom Pedro II, com sua autoridade, trouxe para o velho mundo, não, trouxe do velho mundo para cá a faculdade, a universidade, ai ai, que eternidade. Enquanto o povo paga dinheiro todo dia para os filhos não avados, isto é democracia. O filho do operário que o prédio construiu entrar na universidade, ele nunca conseguiu. Ai, ai, pobre Brasil. Então, isso era dito em forma de música. Enquanto o povo paga imposto todo dia, os filhos não lavado, isto é democracia. Ai, ai, que ironia. E estávamos em todo canto, em todo lugar, a divulgar essa ideia. E lutávamos para que o vestibular, todo ano ele tivesse um maior número de vagas. Porque quem entrava na universidade eram as pessoas que estavam as primeiras colocadas no vestibular. Portanto, não havia um número fixo. E aí a gente tentava esticar esse número. Portanto, cada vez que havia vestibular, havia uma luta muito importante pelo aumento de vagas. A reportagem O EE do Ceará, Recordar para Retomar, veio conversar com Edivar Neto, presidente do Conselho Municipal de Juventude de Fortaleza e estudante de marketing. Edivar, fale para a reportagem qual a importância de retomar com a UEE do Ceará nos dias de hoje. Bem, nós passamos por dias difíceis no nosso país, com muita importância para o movimento de juventude, para as minorias, e todo esse momento político que vem passando no nosso país, que tudo que como nós chegamos até aqui, perpassou o movimento estudantil, seja pela luta do petróleo nosso, seja nas diretas já, seja pela conquista do direito da carteira estudante e da meia entrada. Por todas essas lutas perpassaram o movimento estudantil. A Casa do Estudante do Ceará, que nós temos hoje, que foi a primeira Casa do Estudante do nosso país, veio através disso, e muitas conquistas e muitas benesses vieram através do movimento estudantil. Nós estamos passando por um momento de retrocesso no nosso país, um momento de governo ilegítimo, que a cada dia que passa tudo pode acontecer, mas tudo pode acontecer e nada de bom acontece para o povo, para os estudantes e para a classe trabalhadora do nosso país. E o movimento estudantil sempre teve esse papel de, junto com o movimento sindical, junto com a classe trabalhadora, fortalecer a luta da sociedade brasileira, fortalecer a luta por um avanço, por um progresso na nossa sociedade. Seja através dos centros acadêmicos das universidades federais que têm história e trajetória dentro do movimento estudantil, seja através dos DCS, tanto de universidades particulares quanto de universidades públicas. A rede do movimento estudantil é uma rede muito forte, muito importante e muito imponente da história do nosso país, para lutar, para traçar bandeiras de luta e para conquistar direitos para os nossos estudantes, para o nosso país. Então, a partir de uma rede estudantil organizada em centros acadêmicos, DCEs e a construção de uma UEE no estado do Ceará, a gente pode ter uma rede forte do movimento estudantil, uma rede consolidada de muito diálogo com a base, muito diálogo com suas bases, com os centros acadêmicos e com os estudantes, e de muita luta política em curso no nosso estado do Ceará. Nós temos uma propensão de bandeiras de construção do movimento e da educação no nosso estado muito grande. E nada melhor para o crescimento dessas bandeiras, para o fortalecimento disso, do que uma UEE, do que uma rede do movimento estudantil grande, organizada e consolidada em prol dos estudantes.